Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, todos aqui presentes e todos os que também participam desta celebração pelas redes sociais, em suas casas, nas fazendas e também pela rádio difusora de Jataí. Nós celebramos o dia de todos os santos e santas. E esta festa, ela é tão grandiosa que ficou para o domingo. Era o dia 1º, mas foi transferida pela igreja no Brasil para o domingo, para que muito mais gente pudesse participar. A santidade é um dever nosso. Ser santos é um dever nosso. E é uma luta, uma batalha de cada dia. Não podemos nos conformar com o mundo, com aquilo que ele oferece e, sobretudo, para manipular a consciência das pessoas e dominá-las. Na missa de hoje de manhã, para os finados, o profeta Isaías falava da teia que envolve as nações, a cadeia que domina os povos. Nós precisamos, dia a dia, quebrar essas teias, eliminar essa cadeia, sair dela, sair para a vida. O Espírito Santo em nós é que nos santifica e nos torna filhos e filhas de Deus. Como nós ouvimos, esse é o maior presente que nós podemos receber, é o de ser chamado filho, filha de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, e nos foi possibilitado por Jesus, que deu a vida por nós,
nos deu o Espírito Santo de Deus, nós herdamos o reino de Deus. Nós somos herdeiros do reino de Deus. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para isso, para que nós sejamos dignos de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Ele fala também sobre o que nos espera. Aquilo que nos espera nos tornará semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus, isso mesmo. Na criação, o propósito de Deus foi este: façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. E a sua imagem Ele os fez, ou seja, nós fomos feitos à imagem de Deus. Quer ver uma imagem de Deus? Olhe para os seus, para quem estiver a seu lado. E trate quem está a seu lado como imagem de Deus. Essa imagem não pode ser ferida, maltratada. É preciso ser respeitada. Bom, a sua imagem Ele os fez. O que faltou? Faltou a semelhança. E foi de propósito, porque Deus criou o homem e a mulher e deixou algo para ser criado. A criação, a obra da criação continua. Os santos padres da igreja, que foram aqueles que deram início à doutrina, ao estabelecimento da doutrina de Cristo, aqueles que firmaram a doutrina de uma forma sólida, lá no início da igreja, eles falam que Deus deixou a semelhança para nós fazermos. E de fato, Jesus diz incisivamente: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Ele dá o Pai como modelo de perfeição para nós. Sede perfeitos. Somos nós que vamos realizar a perfeição. Não sem o auxílio dele, não sem o Espírito dele em nós. Senão não podemos ser. Como ele disse também, sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Sede misericordiosos. Nós, com a prática da misericórdia, que é a expressão do amor. Amor não é só sentimento, não. Ele tem que se expressar. E ele se expressa na misericórdia. E sendo misericordiosos, nós temos o modelo de misericórdia que devemos praticar. O Pai do céu. O Pai do céu que nos dá o seu Filho. O Filho que diz: benditos, bem-aventurados, felizes são vocês, os pobres em espírito, aqueles que se despossuem de tudo para deixar que Deus possa agir, que se esvaziam. Jesus fez isso, ele se esvaziou da sua própria divindade para poder assumir por inteiro a nossa humanidade.
menos no pecado. Menos no pecado, mas em tudo, com as nossas limitações, com as nossas aflições. Teve até raiva. Sim. Ficou irado. Mas, diante das injustiças, diante das maldades, que às vezes algumas pessoas pensam, eu tive raiva. Ter raiva nunca foi pecado. Não foi mesmo. É da natureza. Se você não tivesse esse sentimento, seria uma barata, seria outra coisa, menos um homem ou uma mulher. É um sentimento que está dentro. Então, é uma reação diante de algo injusto, de algo incorreto que está vendo. Se você não tem essa reação, isso é perigoso. A questão é o que você vai fazer com os seus sentimentos. O que você vai fazer com a sua raiva? Você vai jogar em cima de alguém para machucar? Você vai maltratar as pessoas porque está com raiva? Não. Isso não deve. Aí seria pecado. Então, Jesus teve reações assim, mas para proteger as pessoas. Para proteger as crianças que estão correndo e bagunçando em volta, e os outros queriam impedi-la. Jesus ficou irado e disse: deixem que as crianças venham a mim. Para proteger, para defender. Então, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aqui, ó. É o reino dos céus. Eu falei aqui sobre a herança que nós recebemos. E a pessoa se despossui para que Deus possa habitar em seu coração, para que o Espírito Santo possa estar nela, para torná-la semelhante a Deus. Isso torna a pessoa filha de Deus e herdeira do reino de Deus. Os aflitos. Olha aqui, Jesus está dizendo: bem-aventurados os aflitos. Ele se importa com os que estão em aflição. A vida não é só de felicidade a todo momento. Há momentos de aflição. E esses aflitos são bem-aventurados, felizes, benditos. Não porque são aflitos, mas porque, olha aqui, ó, Jesus, ele diz o porquê. Para cada bem-aventurança, porque serão consolados. Os aflitos serão consolados. É preciso crer nisso. Não se entreguem à aflição. Como não podemos entregar a raiva, nós temos que dominar. Não podemos nos entregar à aflição, mas buscar o consolo. E nós sabemos quem é o Pai das consolações. É Ele mesmo, é nosso Deus. Bem-aventurados os mansos. Pessoas pacíficas, pessoas... Alguns às vezes nem acreditam mais. Nem acreditam mais em tanta coisa.
às vezes olha para o mundo e fica enxergando tudo o que ele tem de ruim. Pensa que tudo está perdido. Não se desanimem. Não se desanimem. Eu ouço até padres e até bispos falando como se o mundo estivesse perdido. Como se o mundo fosse uma desolação sem fim, uma perdição. Como se já estivesse chegando ao fim. Pois eu vou dizer uma coisa agora, e eu repito isso já há muito tempo. Nosso tempo é agora. Ah, mas já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, já estou contornando o espigão, vai dizer outro. Atenção, nosso tempo é agora. E esse que é o tempo bom. Esse que é o tempo de graça, esse é o tempo para louvar, é o tempo para agradecer a Deus. Há umas crianças, adolescentes muito atentos aqui. Deixem de reclamar, vocês têm benefícios e mais benefícios em suas mãos que os nossos antepassados não tiveram. Não tiveram nada de benefícios e mais benefícios que vocês têm. Agradeça em coisas, em pessoas, em facilidades para tudo, em conhecimento. Parem de reclamar de tudo. Mostra para os seus colegas em todos os lugares que esse nosso tempo é um tempo bom, tempo de graça, e agradeça. Jesus dá aqui as suas bem-aventuranças a pessoas que parece que não servem para nada, vivem na aflição, né, não creem mais nada. Jesus dá esperança. Pois bem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em que consiste a justiça? Ser justo não é fazer com que os outros que estão à sua volta pensem como você, façam o que você faz. Ser justo é respeitar o outro. É respeitar o outro com o que ele pensa, com o que ele faz. Isso é que é ser justo. É compreender o outro. É ter compaixão do outro. Eu estou insistindo nisso aqui. Alguns adolescentes aí falam que tem uma mãe muito chata. Às vezes tem razão. Tem umas mães chatas mesmo. Mas é sua mãe. Compreenda, ame, respeite. Isso que é ser justo. Não é ficar rebatendo, criando divisões, provocando rebeldia, criando mal-estar. Isso não é justo. Está entendido? Ser justo é respeitar o outro. Alguns dentro da igreja ficam aí atacando nas redes sociais, né? Outros que não têm a sua fé, outros que não fazem o que você faz. Respeite todo mundo. Respeite. A gente quer ser respeitado. Então respeite. Respeite os que pensam diferente, os que não fazem o que você faz. E aqueles que precisam de socorro, precisam de ajuda, ajude. Socorra. Alguém está desencaminhado, não fica jogando mais cruz em cima dele. Ajude.
É assim que nós vamos na batalha da vida do dia a dia, buscando e conseguindo a santidade. Assim que nós vamos conseguindo aquilo que Jesus diz para essas pessoas, muitas delas desencaminhadas: bem-aventurados, porque vocês poderão sair desta condição de aflição, de pobreza, de fome, de injustiça. Vamos mudar. Todo dia a gente precisa fazer essa mudança. Não queremos ser Deus ocupando o lugar dele, achando que nos bastamos a nós mesmos. Não bastamos. Vamos nos dobrar diante dele. Vocês querem um exemplo de quem mais se dobrou diante de Deus para fazer a vontade dele? Se alguém quiser, pode gritar daí. Quem foi? A própria mãe dele. Foi quem se dobrou diante de Deus, mesmo ficando aflita, mesmo, né, tendo medo. Ela recebeu de Deus uma missão. E quando ela entendeu o que Deus queria dela, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que seja feita a vossa vontade. Seja feito conforme a tua vontade. Não é a vontade dela. É Deus que quer Maria como mãe, e ela se dobrou diante dele para fazer a vontade dele. Você acha que isso foi fácil? Vocês acham que a missão da mãe de Jesus foi fácil? Foi dificílima. Foi de muito sofrimento, de dor, mas ela assumiu com esperança. Nós não vamos encontrar no Evangelho Maria chorando, Maria reclamando, Maria fugindo das situações difíceis. Ela está aqui no pé da cruz, no momento mais doloroso do filho. A santidade é uma batalha constante e vamos buscar todos os dias.